Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse projeto é o SEDUC em Ação, que terá programas diários com aulas para o ensino médio. Eu, como você já sabe, sou o professor Luiz Primandade e o tema da nossa aula de hoje vai ser mitose e meiose. Conteúdo importantíssimo para o ensino médio e também para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, chamado também de Enem. Então, vamos ver nosso eixo temático aqui? Habilidades dentro do nosso eixo temático de identidade dos seres vivos, nós temos diferenciar o processo de mitose e meiose. E começa nossa aula de hoje falando o seguinte para vocês: cromossomos felizes. Cromossomos, professor? Diploide e haploide? Isso mesmo. Na mitose e na meiose é importante que você saiba esses dois termos. 2 Ns, diploide. No caso da espécie humana, 46 cromossomos. N, haploide. 23 cromossomos para a espécie humana. Meiose e mitose. E vou jogar aqui uma historiazinha que você já deve ter visto aí na sua casa ou algum preparatório para o Enem. O cachorro bem peludo foi no pet shop. Chegando no pet shop, o que ele falou? Mitose. Ei, professor, essa aula vai ser show, hein? Então, vamos falar da mitose primeiro aqui. Acompanhe ali na tela. É um processo de divisão celular equacional que ocorre em células eucarióticas, células que possuem a membrana nuclear, mantendo o número de cromossomos das células filhas igual ao número de cromossomos da célula mãe. Qual que seria a importância dela, professor? Acompanhe aqui comigo. A garantia do crescimento e a regeneração de tecidos. Fiz um gráficozinho aqui para a gente entender a mitose e a fase que antecede a mitose, que chama-se intérfase. Na intérfase, observem, gap 1, S, gap 2. E na intérfase vai ser o período que compreende um ciclo celular. Ele vai ocorrer entre 2 ciclos celulares e ela é uma maior fase, ela demora mais tempo do que a própria mitose. Porém, para você que está estudando para o Enem, lembra que mitose e meiose aparecem com uma maior recorrência. Beleza? Lá na meiose, outra historinha aqui para vocês. Tem o Ozzy Osbourne, né, cantor de rock aí, inclusive do Black Sabbath. Então o Ozzy comprou uma pizza e falou para a mãe dele: mãe, é eu e você, como é que eu vou fazer? Aí ela falou: meiose, meiose. Pegaram aí a dica? Não vai esquecer agora de meiose, hein? Vai dividir a pizza? Meiose. Então, o que seria a meiose? Vamos falar sério? Meiose é um processo da divisão celular reducional. Anotem esse nomezinho no seu caderno. Dividindo pela metade o número de cromossomos da célula inicial. Podemos citar como importâncias da meiose a formação dos gametas e a perpetuação das espécies. Acompanhe no desenhozinho que eu fiz para vocês. Enquanto na mitose eu vou formar lá células com o mesmo número de cromossomos, aqui na meiose, ó, 2N. No final eu formo 4 células N. Então vem aqui comigo de novo. Espécie humana, 46 cromossomos são as células somáticas, ok? Tem lá o par sexual, que é o par 23. Então, 23 pares ou 46 cromossomos. Quando vai formar o gameta do homem, que é o espermatozoide, não pode mandar 46 cromossomos. Vai ter que mandar 23. Por isso que sofre o processo de meiose. No caso das meninas, vai formar o ovócito ali, primário, secundário e posteriormente o óvulo, né? Então, 46 cromossomos tem que formar 23. Por isso que o nome é meiose. E aí eu formo de uma célula 4 células haploides. Lembra, diploide, 2N. Haploide é N. E ali, entre uma mitose e outra, acontece a intérfase, que é importante para você também que está fazendo aí o seu Enem, sua primeira série do ensino médio. O que seria a intérfase? Vamos acompanhar aqui na tela? Intérfase é a maior fase do ciclo celular e é dividida em 3 partes básicas, G1,
S e G2. A letra S é usada para simbolizar a palavra sínteses, ou seja, fase de intensa síntese de DNA. Já G1 e G2 fazem referência à palavra gap, que significa intervalo, ou seja, os períodos G1 e G2 indicam antes e o depois da produção de DNA. Então, a célula, antes de se dividir, precisa se preparar. É como se ela estivesse indo para uma festa. Então, a festa seria a mitose. A preparação para essa festa seria a intérfase. É aquele momento que ela está se preparando para dividir. Ficou bacana assim, hein? Vem comigo na tela de novo. As etapas da intérfase correspondem a 95% do ciclo celular. E a sua duração depende das condições fisiológicas nas quais a célula se encontra. As células do epitélio intestinal de um rato, por exemplo, apresentam a fase G1 com duração de 9 horas, fase S com duração de 7 horas, G2 com duração entre 1 a 5 horas e a mitose com apenas 1 hora. Olha que interessante, foi a partir desse experimento aí com ratos que nós vimos que a mitose ela é uma fase mais curta e a intérfase é uma fase mais longa, onde ela vai representar um intervalo de tempo maior. Vamos lá para a tela de novo? Algumas células que se dividem com pouca frequência podem ficar por tempo indeterminado em um período conhecido como gap zero, ou G0. Em uma célula permanece ativa, mas sem preparar para a divisão, uma célula permanecerá em G0 até que seja estimulada. Alguns livros didáticos trazem para nós a G0. O que seria a G0? Aquela fase que ela fica ali inativa, ela está se preparando ainda para entrar na intérfase. É como se ela estivesse diminuindo o seu metabolismo fisiologicamente falando. Bacana? Continuando nossa aula, fiz um mapa mental importantíssimo para vocês, onde eu coloquei aqui que a mitose ocorre em células eucarióticas, uma célula-mãe formará 2 células filhas e mantém o número de cromossomos, ela é equacional. Vamos ver os desenhos? Eu tenho a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase. E esse desenho é importante para um desafio que a gente vai fazer no final da aula, hein? O que acontece na prófase? É a fase mais longa da mitose. Condensação do DNA, membrana nuclear se desfaz, centríolos são duplicados, olha aqui os centríolos duplicados. Já na metáfase, cromossomos migram, placa metafásica, olha aqui a placa metafásica. Cromossomos pareados, não existe o núcleo. Anotem no seu caderno, é importante a metáfase. Anáfase, fase mais curta, cromossomos se dividem, cromátides irmãs são separadas. E por fim, na telófase, é a última etapa, cromossomos estão descondensados, membrana plasmática reconstituída e a divisão fica finalizada. É na metáfase que também acontece um processo chamado de citocinese, quando uma célula, observe aqui minha mão, cresce e lá no final forma 2 células filhas. Então, de uma célula principal, célula-mãe, eu vou formar 2 células filhas com DNA, com o número de cromossomos idêntico ao que tinha na célula-mãe. Então, esse é um mapa mental, um brainstorm aí que você pode copiar e fazer no seu caderno, que vai ser sucesso. Vamos falar de algumas questões? Vem comigo aqui. Considere um animal com o número diploide 2N igual a 12. Em suas células mitóticas, na fase de prófase, serão observadas quantos cromossomos? Letra A, B, C, D ou E? Você já pensou? Qual que seria a resposta correta? 12 cromossomos e 24 cromátides. Fica aí na tela ainda comigo. Por quê, professor? Vamos observar aqui no desenho que eu tenho aqui uma cromátide, 2 cromátides em um cromossomo. Em qual fase que ele falou para a gente? Na prófase. Então, se eu tenho um cromossomo, eu tenho 2 cromátides. A partir do momento que eu tiver 12 cromossomos, eu vou ter 24 cromátides. Então, se falar 10 cromossomos, 20 cromátides. 30 cromossomos, 60 cromátides.
vai ser o dobro do número de cromossomos. Pegaram a dica? Vamos para a próxima questão? Adaptada. Uma espécie de mamífero apresenta gametas normais que contêm 31 cromossomos. Quantos autossomos apresenta uma célula de tecido epitelial desse mamífero? Marque a alternativa abaixo a única correta. Vem aqui comigo, olha que questão peguinha. Você pensa o seguinte, tem 31 cromossomos, ele quer saber o número de cromossomos, vou multiplicar por 2. 31 vezes 2, 62. Então a resposta vai ser 62? Sim, a espécie tem 62 cromossomos, mas na questão ele me pediu os cromossomos autossômicos e não sexuais junto com eles. Então olha lá para a tela, qual que seria a resposta certa? Letra B. Muito aluno marcaria a letra C. Teria que ficar bem atento. Como assim, professor? Não entendi. Então vamos de novo. Formação aqui, por exemplo, dos espermatozoides. A questão me deu que ele tem 31 cromossomos. Dessa forma, as células diploides têm 62. É a indução ao erro, ó. Mas nas células diploides eu tenho as células que serão sexuais, que serão 2, né? E as células lá que serão os cromossomos com 60. 60 com 2, 62 cromossomos. Mas eles pediram para mim somente os autossômicos. Então, uma questão importantíssima para você. Para fechar aqui, eu trouxe um desafio para você que está sentado aí no conforto do seu lar, ou no seu celular ou tablet, para que você consiga responder comigo. Vamos lá para a tela. Recentemente surgiu uma brincadeira ao comparar as fases da mitose com a evolução do iPhone nos últimos anos. Quais poderiam ser as fases da mitose, respectivamente, representadas pela câmera do celular? Olha aqui o desenho, ó. Parece com um desenho que a gente viu lá no mapa mental. Qual dessas alternativas que você julgaria que seria a correta? Vou convidar você para fazer um debate comigo lá no Biologia Primandade, lá no Instagram. Me fala qual a resposta que você acharia que seria correta e por que ela está correta. Não é simplesmente marcar a letra, não. Então, essa aula vai ter essa continuidade aí no meio virtual. Beleza? Show de bola? Aprendeu aí? Mitose, meiose. Não saiam daí, pois após o intervalo teremos a aula de Educação Física com a professora show, Silvana Thaís, para você que é estudante da primeira série do ensino médio. Até a próxima. Beijo, com Deus!